A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no episódio de número 3 do programa Bereanos. Lembrando que essa é uma iniciativa da Escola Bíblica Dominical de Adebras, em Vila Bartira. Quero convidar você, meu ouvinte, a estar conosco na nossa igreja do dia 13 ao dia 24. Teremos uma campanha chamada Janeiro Profético. Não deixe de passar esse início de ano na presença de Deus. O que vai definir como será o ano daqui para frente é como você vai viver daqui para frente. Lembrando que as coisas elas não mudam se nós permanecermos com as mesmas atitudes. Venha receber uma direção da parte de Deus. Serão 12 dias com 12 mensagens e 12 direções que Deus nos dará. Então vamos para o tema do podcast de hoje. Como um cristão deve olhar para as notícias? Nós bem sabemos que nas notícias, nas redes sociais, há diversos fatos esbanjando por aí. Nós temos a inteligência artificial também que nos informa de diversas coisas. Mas, como um cristão deve se portar com essa enxurrada de informações que nós temos hoje em dia? Quero deixar aqui um texto que vai ser a base para nós falarmos hoje, que é em Lucas, capítulo de número 24, os versículos 23 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. E o versículo de número 25, que Jesus ele diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Então, 2 caminhos estavam no caminho da cidade de Emaús. Eles vinham conversando sobre os assuntos, sobre as notícias que estavam acontecendo nos últimos dias. Até que Jesus chega até eles e pergunta: o que vocês estão conversando? E os 2 discípulos, espantados e assustados, com o que havia perguntado Jesus, devolve a pergunta: eu acredito que você é o único visitante que não sabe o que aconteceu. E eles explicam que Jesus foi morto já há 3 dias. E o interessante disso é que Jesus já havia falado diversas vezes que ele ressuscitaria no 3º dia. Mas os discípulos custaram a acreditar. A notícia de Jesus veio muito antes de qualquer notícia terrena sobre os fatos que aconteceram naquele lugar. Já dizia Karl Barth, um teólogo extremamente famoso protestante: uma mão na Bíblia e outra no jornal. É assim que um cristão ele deve agir. E Billy Graham, ele também muito sabiamente, ele diz em uma das frases que ele costumava dizer: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Essas 2 frases ilustram bem como um cristão ele deve se portar ao ver uma notícia. Esses discípulos, ao ouvirem a notícia, eles se entristeceram, porque eles acreditavam que Jesus traria a liberdade ao seu povo. Naquele tempo, quem governava sobre Israel era o povo romano. Então, eles acreditavam que Jesus governaria como rei. Mas eles não se atentaram a que os próprios profetas diziam: que Jesus ele viria
para a redenção de toda a humanidade por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, por falta de ler as Escrituras, por falta de acreditar naquilo que Jesus disse, eles estavam tristes. E quem sabe não acontece isso comigo ou com você. As notícias vêm, as notícias mundiais vêm, guerras, rumores de guerras, fomes, doenças, como nós vivenciamos no passado a pandemia, e muitos temeram o que aconteceria. Mas não é na palavra de Deus que já disse que isso aconteceria, irmãos? E o que nós devemos entender que o futuro ele deve nos dar esperança. Porque o nosso futuro ele não está aqui nessa terra, mas nos altos dos céus, onde nós viveremos a eternidade. Nós vivemos aqui de passagem em um mundo temporário, mas virá o dia em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor nos céus. Então a primeira coisa, meus irmãos, é olhar as notícias com esperança, não com temor. Óbvio que nós devemos ser cristãos atualizados, se atualizar na questão de ser bem informados naquilo que acontece. Mas nós devemos olhar com os olhos bem diferentes que o mundo. Nós devemos olhar com convicção que tudo o que acontece são somente sinais da volta do nosso Senhor Jesus. Provérbios também nos dá excelentes conselhos de como que nós devemos ouvir essas notícias. Provérbios de número 12, verso de número 18 diz: há palavras que ferem como espadas, mas a língua dos sábios traz cura. Então não é toda notícia que nós devemos ver. Existem pessoas que veem somente notícias de tragédia, e isso alimenta o nosso coração. Ver somente notícias negativas alimenta o nosso coração e faz nos tornarmos pessoas negativas. Então, há palavras que ferem como espada, e isso vai alimentando o nosso coração, e aquilo que nós falamos são notícias também de tragédia. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós consumimos. Provérbios de número 14, verso de número 15 diz: o simples acredita em tudo, mas o prudente analisa bem os seus passos. Ou seja, muitas notícias que vêm diante de nós, acreditamos em tudo, acreditamos que aquela notícia é verdadeira, mas nem sempre é assim. Hoje nós vivemos num mundo que há diversas fake news, como é chamado, então nós devemos analisar com base em fatos. Muitas vezes nós analisamos com base na emoção. E outra coisa que Provérbios também diz, Provérbios de número 18, verso de número 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Muitos de bate pronto, quando recebem uma notícia, eles já querem agir, já querem responder. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ter calma, analisar os fatos, para depois agir. Nós devemos, como cristãos, ser exemplos na vida de outras pessoas, ser exemplos na forma que nós devemos agir e falar e responder. Também, nós devemos entender que o nosso Deus é o Deus que nos guarda, independente da notícia. 1 Reis, capítulo de número 17, o verso de número 7 ao 9 diz que havia sede naquele lugar, havia uma grande seca, e Deus ele dá uma ordem para Elias: vai imediatamente à cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Nós vamos entender nos versículos seguintes que Deus não havia falado com a viúva, mas era uma provisão que Deus ia fazer na vida da viúva e também na vida do profeta. O profeta entende depois da declaração da viúva o que ele devia fazer naquele lugar. Então nós devemos entender que Deus é o Deus que cuida dos teus filhos, assim como ele declara nos evangelhos, que assim como ele cuida da árvore, da folha do campo, das flores do campo, assim como ele cuida das aves dos céus, ele também cuidará de nós, os seus filhos. Então nós devemos ter fé e acreditar em Deus. Nós somos como crianças que o seu pai segura na sua mão e o guia para o caminho correto. Nós devemos depender do nosso Pai.
Então, irmãos, quando vocês se depararem com uma notícia, analise os fatos. Analise a fonte dessa notícia. Analise a fonte daquilo que foi divulgado na mídia. E também analise como você vai responder e vai divulgar essa notícia. Também nós devemos agir com esperança sobre o que acontece no mundo. Nós sabemos que notícias ruins virão, porque fala bom, isso quer dizer que a vinda de Jesus está próxima. Então, deixo essa mensagem de esperança a cada um que me ouve e a paz do Senhor.